Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos começar, então, a nossa palestra sobre arquétipos femininos. Muitas de vocês já ouviram falar, ou talvez não. A forma como eu falo pode ser um pouco diferente dos cursos normais de autoconhecimento feminino. Por quê? Porque eu recebi essa forma de trazer esse conteúdo. Quando eu estava grávida das minhas filhas, eu já comecei a receber muita coisa. Quando elas nasceram, eu senti assim, muito forte que eu tinha que fazer um curso para mulheres. Porque eu pensei assim, se eu tô louca, com tudo que eu busquei, né, de física quântica, de espiritualidade, com todas as formações terapêuticas que eu fui buscando, com todo o conhecimento que eu tinha, eu estava ficando louca. Eu digo, imagina uma mulher normal. Na época foi o que eu pensei, né? Imagina uma pessoa normal, né, que se depara com uma mudança de vida tão grande quanto ter um filho, que instantaneamente tem que abrir mão de tudo é tudo mesmo, né? Porque se tu vive aquele arquétipo de Deméter, vai acontecer duas coisas quando tu tem um filho. Se tu deixa aflorar o arquétipo da mãe, vai ser um tipo de maternidade. Se tu não deixa aflorar o arquétipo da mãe, vai ser um tipo de sofrimento infinito. Tanto para ti quanto para a criança. Então a gente se autoconhece, e eu não tinha nada desse arquétipo da mãe, né? Então ele se aflorou muito intensamente, de 100%, a ponto de a minha personalidade ser totalmente desfeita ali. Mas pode não acontecer, ou pode acontecer de forma mais amena, que é o ideal, que aconteça de forma mais amena, que a gente possa experimentar todas as mulheres dentro de nós para viver uma vida boa e uma vida equilibrada. Esse é o objetivo dessa palestra. Que a gente se conheça, observe as nossas mulheres, filhas e mães, e consiga, com isso, trazer mais amorosidade para as relações. Esse é o objetivo, principalmente autoamor. Porque uma mulher que ela se ama, uma mulher que ela se conhece, ela é naturalmente uma bênção na vida de todos. E uma mulher que ela não se conhece, ela sofre sempre, sem exceção. E uma mulher que não é autodomínio, é escolha. Quem que eu vou ativar agora nesse momento? Né? Dentro de mim tem todas. Quem que eu vou trazer para esse momento? Se eu trago a Deus errada, se eu insisto em ser de determinada forma, eu vou trazer dor e sofrimento para mim e para minhas relações. Porque ao se autopunir, tu pune ao redor. Isso é natural. Né? Então, o que são arquétipos? Arquétipos pode ter muitas explicações do que é arquétipo, mas resumindo, arquétipo é um molde, é uma forma. Eu posso falar de Deus, eu posso falar do universo, sei lá, mas quando foi pensado na humanidade, foi pensado em separar em personalidades. Então a gente acha, todo mundo é diferente, cada um é um. Quando tu vai misturando as personalidades, tu vai mudando um pouco detalhes. Mas o teu centro é arquetípico. Então a nossa forma de pensar e de sentir, ela é uma estrutura arquetípica. Ou seja, imutável. Mas a partir do momento que a gente conhece a nossa estrutura, a gente começa a dançar com todas, porque todas estão dentro de nós. E a gente pode escolher. Eu sou uma Atena, que quando estou com as minhas filhas, eu sou uma Deméter. E são arquétipos que, teoricamente, não se conversam. Porque uma é racional, a outra é só doação. Mas isso a gente vai aprender. Então, arquétipo é o que? É uma forma. Né? A gente sabe que cachorro é cachorro porque ele tem aquela forma de cachorro. Não importa que cor que é, que tamanho que raça que é. Né? Então, a mesma coisa acontece com nós. Dentro de nós existe uma
personalidade principal e normalmente mais duas que a gente intercala. Mas todas estão dentro de nós e a gente tem acesso a todas, e esse é o objetivo dessa palestra. Conhecer que a forma de pensar e de sentir tua é diferente da tua mãe e da tua irmã, que a gente não tem que querer ser igual, porque é diferente. E às vezes a gente pode fazer as mesmas coisas, mas por motivos totalmente diferentes. Isso a gente vê também no Eneagrama, né? Que é as personalidades. Que a pessoa faz a mesma coisa, mas o motivo pelo qual ela faz é muito diferente. A Perséfone, né? A energia da filha. Começar pela filha. O ideal seria que a gente, desde pequena, fosse desenvolvendo todas as deusas, né? Mas é claro que desde pequena a gente já tem coisas que a gente viveu e experimentou que vão moldar a nossa forma psíquica. E às vezes pode ser de vidas, às vezes pode ser só nessa vida, às vezes nessa vida tu vai experimentar determinado arquétipo que tu ainda não experimentou. E aí tu pediu determinadas condições de vida para que pudesse manifestar determinado arquétipo. Perséfone, geralmente, segundo o Jean Shinoda Bolen, que é o que eu gosto de usar, porque eu acho ela muito inteligente, eu sou uma cientista, e ela é uma psiquiatra junguiana que fez essa pesquisa. Ela diz o quê? Que a história de vida que a gente tem vai moldando a nossa personalidade, mas a gente já tem uma predisposição para aquela personalidade. E às vezes, se tu já tem a tua forma, teu arquétipo, tu manifesta situações que te levam a fortalecer aquilo. Ou, que nem na nossa sociedade, por ser uma sociedade patriarcal, idealiza determinados tipos de mulheres e rechaça outros. Né? Desde que a gente começou com o feminismo, na década de 60, por aí, a gente começou a rechaçar determinados tipos de mulheres, que nem Deméter, Perséfone e Hestia. A gente começou a achar que esse tipo de mulher não é o ideal para a nossa sociedade, que o tipo de mulher tem que ser aquela que guerreia e que é racional e que vai para o trabalho e que é a super mulher, né? E as outras não têm valor para a sociedade. Então isso foi acontecendo pela sociedade patriarcal e muitas mulheres que têm esses arquétipos sofreram muito. E sofrem muito porque elas não podem se expressar no que elas são, e aí a gente perde uma riqueza infinita de conhecimento, de sensações, de experiências, de emoções, e que a gente vai perdendo porque a gente tem que caber na caixa. Hoje a gente vê na nossa sociedade a libertação dessas Perséfones, dessas Héstias, das Afrodites. Hoje a gente vê. Claro que elas tiveram que fazer como foi o movimento feminista, exagerar, né? Então eu vou sair nua na rua se eu quiser. E o meu corpo é meu e eu faço o que eu quiser. Então tudo é... Quando ela rompe. E o ideal não é isso. O ideal é que a gente vá se readequando e aceitando. Se nós, mulheres, levarmos para cada situação a nossa deusa certa ou adequada para aquela situação, a gente não vai julgar e a gente vai estar bem em qualquer lugar. Entende? Eu vou explicar isso e vai ser bem bom de entender. Perséfone é uma deusa vulnerável, que a gente diz. Por que ela é vulnerável? Porque ela é filha da mãe, ela é filha de Deméter, ela é a deusa filha, então é a nossa filha. Quem que a gente tem que levar para o nosso relacionamento com a mãe? Perséfone. Por que a gente leva a Atena? Por que a gente leva a Hera? Tu tem que levar para o teu relacionamento com a mãe a Perséfone. Com o pai a Perséfone. Entende? Porque ela é a filha. Então, quando eu estou me relacionando com a minha mãe, eu levo a minha filha. Eu levo a filha que eu sou. Quando eu estou com os meus filhos, eu levo a Deméter. Mas eu só consigo fazer isso se eu sei que elas estão dentro de mim e que tudo bem eu deixar elas se expressar. Não é uma falsidade, é tudo bem eu deixar a minha filha querer colo, querer a mãe, se sentar na cadeira de filha. Tá tudo bem. Perséfone são as melhores terapeutas que já existiram na face da Terra, as melhores bruxas.
porque elas conhecem o submundo. Perséfone, eu vou contar um mito de vocês para ela. Ó. Ela vive uma vida dupla. Ela foi sequestrada por Hades, que é um tio, um homem mais velho. Geralmente elas são casadas com esse tio. Arquetipicamente são casadas com homens mais velhos. Se tornou a deusa da morte ou do submundo. Ela nos ensina a viver nossos ciclos, menstrual, menopausa, planopausa, vida e morte. Ela é a sabedoria para nos entender e nos aceitar. Como uma bruxa, ela exala além. Ela passou por dificuldades muito cedo na vida. Ela foi estuprada pelo tio, tá? Ela foi sequestrada. Ela passou por dificuldades muito cedo na vida. Pode ter tido uma mãe agressiva, sofrido abuso sexual ou perda de alguém que ela amava muito. Esse arquétipo tende a ficar presa no cotidiano e não consegue voltar. Por que isso? Por que ela tende a isso? Porque ela gosta, a Perséfone naturalmente gosta de ser conduzida. Ela gosta de ser conduzida. Durante a infância e a adolescência, a mãe conduz. A mãe diz com quem que ela vai se relacionar, que roupa ela vai usar, que curso ela vai fazer, leva a busca atrás, dá tudo para essa criança, vive para ela, para essa menina. E quando essa menina casa, é o marido, então, que direciona o que ela vai fazer, quando ela vai fazer, como é que ela vai fazer. E tá tudo bem, porque ela ama ser conduzida. Entende? Uma Atena vai dizer, mas que absurdo isso! Que coisa, mas sem... Que gente sem personalidade. Não é sem personalidade. Eu gosto de não me preocupar comigo. Eu gosto de ter alguém conduzindo a minha vida e tomando algumas decisões por mim. Só que chega um ponto que Perséfone vai ter que se expressar. Na verdade, ela é Coré quando ela é menina, filha da mãe. Quando ela é sequestrada, a gente vai ver no mito, e ela vai para o submundo e ela come a romã, ela vira esposa de Hades, ela vira a deusa Perséfone, a rainha do submundo. Então ninguém entra nas entranhas de alguém que nem uma Perséfone. Perséfone é a rainha do submundo, do subconsciente, do que não dá para ver com os olhos. Ela é sensível, ela conhece, ela entende. Mas nem sempre ela se expressa. E qual é a cura de Perséfone? Trazer outras deusas para a vida dela. Entende? Trazer outras forças dentro dela mesma que façam esse equilíbrio. Porque se Perséfone não se reconhece como a rainha do submundo, o que vai acontecer? Ela vai ser sempre a Coré. Ela vai ser sempre aquela menina que usa o chinelinho de laço, que a mãe diz como pentear o cabelo, que o marido diz não sei o quê, sabe? Ela vai ser sempre submissa. E não é essa a intenção dessa rainha, né? É que ela se expresse. Ela é a nossa, eu digo assim, que ela é a deusa mais feminina do Olimpo. Mais feminina porque ela tem essa coisa mais... com uma ligação forte com a natureza é uma arte, mas ela tem uma ligação com a natureza feminina, né? Com a feminilidade, essa coisa do submundo. Ela é a deusa que transcende os mundos, ela transita entre os mundos. Então é mundo e submundo, né? Pode ser um tipo 4 do Enneagrama, geralmente é aquela pessoa que naturalmente tem uma personalidade teoricamente mais depressiva, mais submissa. Mas não quer dizer que ela seja isso. Se ela está na sombra dela, ela vai se reduzir a deixar os outros dominarem a vida dela. Porque ela acha que ela não tem condições de fazer isso. Mas ela tem. E quando ela faz isso, ela se torna Perséfone, a rainha do submundo, e aí ela se torna, como eu disse, as melhores terapeutas, as melhores entendedoras da alma humana, e elas têm, por conhecer, elas conseguem curar. Então elas são naturalmente curandeiras, bruxas, né? É natural dela ser assim, chazinho aqui, né? Ela tem isso de forma natural, né? O mito, ela é uma garota jovem, bonita e inocente, e associada ao símbolo da fertilidade, né? Romã, grãos e milho, porque a mãe dela é Deméter.
né, a deusa dos cereais, da prosperidade, por ter comido fruto no submundo, a filha de Deméter e Zeus, não existem relatos sobre circunstâncias da sua concepção. Não diz exatamente como ela foi concebida, porque todos os mitos diz, né? Esse não traz. O mito que conta que a garota despreocupada colhia flores, sabe? A gente brinca, eu e minhas amigas, o raio branco, né? Aquela, eu só estou colhendo lírios. Ela tá lá, então, no jardim, colhendo lírios, e certo dia o tio dela sobe do submundo, o Hades, e ele se apaixona por ela. Uma garota bonita, primaveril, doce, meiga, virgem, né? Ele se apaixona por ela e ele conversa com Zeus um dia e sequestra a menina, leva ela embora, abre um buraco e leva a menina para o submundo. E lá essa menina come a romã, que é o símbolo do casamento com Hades. E ela agora pertence ao submundo, e como ele é o rei do submundo, ela se torna a rainha do submundo. A mãe dela se desespera e seca a terra inteira até não achar a filha. Quando ela acha a filha no submundo, ela pergunta se a filha comeu a romã. E a filha diz, ele me obrigou. Mas é mentira, ninguém obrigou ela a comer a romã, ela quis ser rainha. Ela quis comer a romã. E aí, no mito de Deméter, a gente vai ver que ela fica 6 meses com Hades, 6 meses na terra com a mãe, e esses 6 meses aí que deu origem às estações do ano, que é quando tudo floresce, tudo acontece, é quando Perséfone está com a mãe. E quando tudo seca é quando ela vai os 6 meses para o submundo. Então, deu origem a vários mitos. Todas as deusas têm muitos mitos sobre elas. E cada mito conta algo da tua personalidade. Depois, quando chegar na Atena, que eu posso falar com profundidade, vocês vão ver. Hoje eu estou mais numa Perséfone. Mas é 26%, só para vocês entenderem. Ou seja, totalmente equilibrada. Tipo, não é 90% uma, 80%, né? 26% significa que eu tenho no mínimo 4 deusas muito bem equilibradas. Ou que eu tô com elas bem equilibradas. Então, para cada lugar que eu vou, eu levo uma deusa. Entende? Que nem aqui eu tô dando uma palestra para vocês. Quem que vem dar palestra? Atena. Quando eu tô com as minhas filhas, Deméter, vocês já vão entender isso. Cada lugar que tu vai, é só isso que tu precisa entender de tudo isso, de toda essa palestra. Todas estão dentro de ti. Em cada situação que tu tá, deixa se manifestar a deusa que quer se manifestar dentro de ti. Deixa ela livremente se expressar. Porque isso vai te dar uma paz no coração, um alívio de ser e um não julgamento natural. Porque a gente já nasce julgando, a gente é um bebezinho que a gente já diz, tá bom, tá ruim, tô com fome, tô com sede, gostei daqui, não gostei daqui, quero essa roupa, não quero essa roupa. A gente já nasce julgando. E a única forma de a gente transcender o julgamento, que é o mais próximo da divindade que nós somos, que a gente consegue manifestar aqui, é o não julgamento. Mas se a gente força de baixo para cima, tipo, eu não vou julgar aquela mulher que está de mini saia e decotão. Tu diz que não vai julgar, tu já julgou, porque é de baixo para cima. Agora, se tu tá de dentro, se tu tá de cima, se tu tá de dentro do arquétipo, tu não julga de forma natural, tu já sabe quem ela é, tu não fica burro, né? Tu vê fatos, tu já sabe o que esperar de determinada situação, mas sempre dá o crédito, dá a oportunidade da pessoa de se expressar nas suas deusas também. E tu vai ver que com a maturidade a gente vai mudando de arquétipo. Também acontece. Acontece de mudar em situações do dia a dia, mas também com a maturidade. Essa é a deusa mais madura. Seria o exemplo de uma mulher madura. Ela pode ser uma menina, uma criança, já é uma era. Eu tenho uma filha que ou ela é uma era, muito era, ou ela é uma Afroditinha, mas eu acho que ela é mais uma era. Vamos ver.
Tem uma que é certo que é uma Ártemis, mas a outra eu fico em dúvida às vezes se ela é uma Hera ou uma Afrodite. Eu acredito que ela seja uma Hera, porque ninguém ensinou ela a organizar os sapatos na frente da casa, e ela com 2 anos organizava todos os sapatos, sabe? Então isso é natural da Hera. A Hera é a generala do panteão, é a esposa de Zeus. Mas ela também é vulnerável, porque ela é muito emoção. Mas ela é a deusa do casamento, das relações que tem tradição. Ela é a mulher tradicional, a matriarca. Sabe aquelas famílias que tem a matriarca, que cuida dos filhos, do marido? Ela pode casar também com o trabalho, tá? Mas normalmente o que ela quer para a vida dela é ser esposa de um homem que ela admire. E ela vai fazer para esse marido tudo o que precisar para ele ser valorizado, reconhecido. E ela vai manter as relações ali, no pulso forte que ela tem, no braço firme de generala. A Hera, ela é uma mulher vaidosa, muito vaidosa. Ela se cuida, ela se ama, ela se cuida. E ela gosta das coisas bem bonitas e organizadas, a casa bonita e organizada, o trabalho bonito e organizado. Ela é uma mulher que ela tem, naturalmente ela gosta de ser a dona da casa. Ela gosta. E se ela casou com o trabalho, por exemplo, o trabalho dela, ela também é a generala. É ela que comanda, ela que decide, ela que sabe o que é melhor para todo mundo, né? No Enneagrama seria um tipo 2 do Enneagrama, aquela mulher que faz tudo para todo mundo porque quer ser amada. Então a ferida dela é que ela não se sente amada, porque ela tem uma lua de mel de 300 anos com Zeus. Zeus se apaixona pela Hera, vamos pro mito. Zeus se apaixona pela Hera. Aqui estou falando a sombra dela, né? Que uma Hera ferida, ela é a tirana do lar, manipuladora, sogra chata, a mãe que quer tudo, manipular, raivosa e ciumenta. O maior desejo de Hera é parceria e igualdade. A deusa sombra de Hera é Afrodite. Meu Deus, ela odeia Afrodite. E ela não é muito com a cara das Atenas, não. Tá? Depois eu vou explicar para vocês por quê. Por que ela odeia uma Afrodite? Primeiro, porque é a maior amante de Zeus, no caso, o marido dela, então isso é arquetípico. Uma Hera olha para uma mulher Afrodite, uma mulher mais sensual, né? Uma mulher que se expressa, que ri alto, que, né? A Hera toda certa, né? Ela olha para uma mulher Afrodite e naturalmente o arquétipo é acionado e ela naturalmente não gosta das Afrodite. Por isso que a dona Hera, quando ela vai para uma festa, ela não pode ir com a Hera, ela tem que ir com a Afrodite dela. Põe os peitos para jogo, entende? Porque se uma Hera for para a cama com o marido como era, vai dar problema, ela tem que ir como uma Afrodite. Se ela for para uma festa como uma Hera, ela vai odiar todas as mulheres que estiverem lá. E vai ter ciúmes de todas. Então, quando a Hera for para uma festa, ela tem que levar quem? A Afrodite. A sensual que existe dentro dela. Porque aí ela vai estar com as irmãs. Entendeu? Na festa. Vai estar com as irmãs. E naturalmente ela não vai sentir ciúmes, porque ela vai estar na Afrodite dela. Tu entende? E todas estão dentro dela. Só que ela reprime. Por isso que ela tem aversão à Afrodite. Entende? E a Afrodite meio que nem tá para ninguém, porque a Afrodite é só paixão. Então, como é que é o mito? Mas tu vê como é importante a gente conhecer, porque se a gente não conhece, a gente vai dizer, nossa, mas é uma chata. Fica falando mal de todo mundo, não sei o quê. Não é. Cara, ela é tradicional, mas ela levou a deusa errada pra festa. Entende? Então leva a tua Afrodite quando tu vai pra festa, leva a tua Afrodite quando tu vai pra cama com teu marido. Entende? Leva a tua Deméter quando tu tá com os filhos e não a generala. E leva a generala quando tem que botar ordem no panteão. Entende? Porque às vezes precisa botar ordem no panteão. Aí tu leva a tua generala. Cada lugar que a gente... Todas estão dentro de nós.
Se tu não deixa ela emergir, vai dar problema. Só confia em mim. Por exemplo, uma mãe que acabou de ter um bebê e não deixa a Deméter se expressar, vai secar tudo. Vai entrar em depressão, vai ter problema profissional, vai ter problema no casamento, vai ter problema em tudo. Por quê? Porque agora é a hora da mãe e ela quer se expressar. Tu nega ela seca a tua vida. Por quê? Porque dentro de ti vai estar assim, nossa, mas eu devia estar trabalhando. Nossa, mas eu devia estar fazendo não sei o quê. Nossa, mas eu só fico cuidando desse bebê. Eu não tenho mais vida, eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo. Tu entende? Tu tá negando a Deméter. Agora, se tu deixa a Deméter vir, ela vai dizer, meu Deus, a melhor coisa do mundo é estar aqui com esse bebê. Que se exploda o mundo lá fora. E eu tô aqui, sabe? Tem furacão, tiro, porrada e bomba lá fora. Tu tá aqui com teu bebê amamentando. E o mundo acabou. Então, olha a diferença da mesma situação com um arquétipo diferente. E todos estão dentro de ti. E eles pedem para emergir. E se tu nega, começa a secar tua vida, começa a dar problema. A mesma coisa a Afrodite. Vai para uma festa e nunca leva a tua Afrodite. Um dia a tua Afrodite vai bater perna e vai dizer, a partir de hoje tu não cria mais nada, tu não faz mais nada, tu vai ser uma feia, ridícula e não sei o quê. Tu vai apodrecer. Por quê? Porque tu não deixou tua Afrodite botar os peitos para jogo. Tu não deixou ela se dar uma gargalhada. Tu não deixou ela se expressar. Ela vai acabar com a tua vida. Então, tu tem que expressar todas que estão dentro de ti, porque senão vai acabar com a tua vida, mais cedo ou mais tarde. E tu não vai nem saber o que aconteceu. Só que ela veio, ela quis emergir. E tu fica aí, cala a boca e fica quieta. Que eu quero reclamar do mundo. Entende? Deixa ela se expressar. A tua vida vai ser mais simples, vai ser mais fácil. Tu vai ter uma plenitude, um autoconhecimento, uma autoestima. Tu vai ser inabalável e feliz. Como a gente vai ser feliz? Deixa todos os arquétipos dentro de ti se expressar. Olha a Hera. Então, no mito dela, ela é filha. Aqui tem filiação, Crono e Reia, os deuses, que são os pais dela. Ela foi engolida por seu pai, que ele engoliu todos os filhos, tá? Por medo de que tirassem o trono dele. Mas isso é outro mito. Foi criada por pais de criação de forma muito adequada. Atraiu Zeus quando era muito jovem. Zeus é o chefe do panteão. Um dia, todo mundo que faz meu curso de autoconhecimento feminino quer saber do masculino para saber cada deus que se relaciona com a gente em cada mito é um tipo de relacionamento afetivo que a gente vai ter e a gente pode escolher. Por exemplo, eu só escolhi até hoje me relacionar com Hefestos. Agora eu abro mão do Hefestos e vou querer outro tipo de relacionamento para ter outro tipo de experiência. Mas isso é autoconhecimento. Entende? Porque antes eu só queria o homem do trabalho que não me dá trabalho, que só quer ficar em casa, na caverna dele, entendeu? Então tu escolhe determinado tipo de relacionamento de acordo com as relações que tu tem. E todos os mitos são relações. Então tu pode escolher, por exemplo, se tu tá solteira, diz, não, dessa vez eu vou me relacionar com tal arquétipo. Tu pode escolher a experiência. Né? É bem legal isso, no curso a gente pode ver isso aí. Então, para... Tá. Resumindo, Zeus se apaixonou por Hera e aí ele se tornou um pequeno passarinho e estava chovendo, ele se acomodou no peito dela. Quando ela acomodou o passarinho no peito dela, ele se transformou em Zeus e estuprou ela. Por isso que ela é vulnerável. São as mulheres que tiveram essa relação, né? Abuso, tipo, a outra foi sequestrada, essa foi... Aí ela disse, não, querido, agora só casando. Só casando. Aí ele disse, então vamos casar. Aí casaram. Por isso que ela é a deusa do casamento. Ela é aquela que diz só casando, entendeu? E aí eles casaram, tiveram 300 anos de lua de mel. E foi a melhor lua de mel da história do panteão. Só que depois de 300 anos, Zeus colocou suas asinhas para fora e traiu ela com humanas, com deusas, com todo mundo. Principalmente com Afrodite, né? Teve vários filhos com Afrodite. E aí vem
o ódio natural de Hera das mulheres, porque ela não culpa o marido. Hera é aquela mulher que culpa as mulheres. São essas mulheres, Afrodite, essas mulheres aí dando em cima do meu marido. Meu marido estava aqui na minha casa quieto. O que essas mulheres estão dando em cima do meu marido? Meu marido é perfeito. O problema são as mulheres. As mulheres são um problema. Todas as mulheres, para ela, são um problema. A não ser as que são que nem ela. E as que são que nem ela não vão trair ninguém. Né? Elas são general, mas elas são fiéis. Elas são íntegras. Né? Elas têm aquela força de manter as coisas. Quando que é importante uma Hera na nossa vida? Quando que é importante? Primeiro, quando a gente não se fixa em nada, nem ninguém, nem trabalho nenhum, nem em relacionamento nenhum, nem nada a gente gosta, nem nada a gente se importa. Chama uma Hera. Só para dizer para vocês um negócio, agora eu estou chamando a Hera para minha vida. Eu digo, chegou a hora de dar uma organizada na minha vida e dar uma generalizada, general, virar uma general da minha vida. Chegou a hora, né? Então eu tô chamando a Hera agora, nesse momento da minha vida. Entende? Por quê? Porque ela é tradicional, porque eu fui muito no meu desfazer, fui demais. Aí eu tava demais no masculino, fui demais pro feminino, e agora eu tô trazendo a Hera para trazer essa aqui, ó, vamos organizar esse negócio? Senta aqui. E não na racionalidade da Atena, mas na generala, na Hera. É diferente o tipo que ela faz as coisas. Porque a Hera, ela se importa com a sociedade, a Atena não. A Hera, ela se importa com os outros, com o que os outros olham, como os outros veem ela. Ela se importa. E às vezes o sofrimento maior de uma Hera é ela tá sendo o que os outros esperam dela. E nem sempre é o que ela quer expressar. Tu acha que ela não é louca para ir numa festa e botar uma mini saia e os peitos de fora? Ela é louca para botar a Afrodite dela para fora. Mas ela não faz, porque o que vão pensar de mim? Entendeu? Não precisa, a minha Afrodite não sai fazendo isso, nem sempre. A minha Afrodite, ela é mais aquele vestido longo, meio assim, sabe? Mas cada Afrodite se expressa de uma forma a sua sensualidade. Tipo, eu tô zero sensual, né? Mas se eu viesse com a minha Afrodite, pô, provavelmente eu estaria muito sensual, porque eu tenho todas uma forma muito equilibrada. Então, dependendo do lugar, dependendo do interesse daquele momento, você traz aquilo para você. E isso não é uma coisa boba ou superficial. Isso é você se expressando. Entende? Você precisa se expressar com todas as suas deusas. Caso você não faça isso, dor e sofrimento. Questão de tempo, depressão. Falta de autoestima, falta de autoamor, seca tudo. Qualquer deusa tem o poder de secar a vida. Tem umas que são mais poderosas para secar, tipo a Hera e a Deméter. Não manifestou a mãe, não buscou estabilidade nas relações, seca a vida. Entendeu? E a gente acha que a profissional é mais importante, né? A Atena nunca secou ninguém. Ela deixa as pessoas meio congeladas. Mas secar, quem seca são essas duas. Que se tu não manifestar, acabou para ti. E a Afrodite tem um poder de acabar com a tua criatividade, de acabar com a tua fertilidade nos negócios, nas relações, em tudo. Deixa a tua Afrodite sem manifestar para te ver o que vai acontecer com a tua vida. Deixa a apaixonada não se manifestar, deixa a sensual não se manifestar para ver o que vai acabar contigo. Quantos problemas físicos tu vai ter? Todas as doenças vêm de não manifestar essas deusas. Todas. Todas as nossas doenças vêm de não manifestar. Cada uma no seu devido tempo, no seu lugar. Tu não vai levar para a igreja Afrodite, né? Mas tem que levar para a cama, tem que levar para festa, tem que levar para brincar com as crianças com uma Afrodite, coisa mais gostosa, né? Assistir um filme com o marido com Afrodite, pensa, ela começa a jogar pipoca pela casa inteira, coisa mais gostosa, né? É abraço, é carinho, é toque. Afrodite. Leva uma Atena para assistir um filme com o marido. Ai, que filme sem graça. Ai, que chatice. Ai, essas mulheres peladas aí. Ai, Jesus, me dá uma canseira. Leva uma Hera, então. Olha que absurdo. Isso aí, desse jeito. Eu vou buscar uma água.
né? Ela nem olha as cenas, entende? Por quê? Retração. Né? Deméter, então, a deusa que dá vida, prosperidade, abundância, a deusa mãe, a deusa de a mãe da Perséfone, né? Dá para saber que ela cuida de tudo e de todo mundo, né? Ela faz comida boa, ela sabe cuidar de criança, ela sabe cuidar de adulto, ela sabe cuidar de todo mundo, menos dela. Ela cuida de todo mundo, todo mundo, todo mundo, menos dela. A comida dela é perfeita, a criação dos filhos dela é perfeita, a forma de se relacionar com todo mundo é maravilhosa, porque ela faz tudo para todo mundo, gente. Pensa só que coisa boa. Vai pagar um negócio para mim na lotérica. Dá para pagar no coisa, a Atena diz, no aplicativo. Não, eu vou lá porque meu filho me pediu para ir pagar na lotérica. Eu tenho que voltar rápido para casa, que eu tenho que fazer almoço, tá todo mundo me esperando. Não dá para pedir uma comida nunca. Fazer um negócio, não. Que é isso, tem que fazer. Né? Ela é a serviente do Olimpo. Né? A deusa mãe. Mãe. O arquétipo da mãe que a gente tem, aquele da farinha da nona Benta, tia Benta lá, aquela senhorinha, é o arquétipo da Deméter. Tá? Gente, eu consigo saber o arquétipo das pessoas olhando o físico delas. É claro que hoje já muita coisa muda. Mas Deméter tem aqueles peitos fartos, ela não precisa ser gorda. Mas ela tem aqueles peitos fartos, ela é uma mulher farta. Farta, ela é fartura, ela é abundância. Se tu, por exemplo, eu disse ali, né? Tu tem teus filhos, ou mesmo que tu não tenha filhos, se tu não tiver alguma coisa para cuidar na vida e Deméter secar, acabou a tua vida. É inverno para sempre. E o inverno que eu digo assim, aquele inverno de geada que queimou tudo. Não fica nada. Nada é nada. É sem comida, é sem água, é sem criatividade, é sem beleza, é sem autoestima, é só doença, problema, problema e problema. Experimenta não manifestar. Por isso que eu digo assim, às vezes quando tu tem um filho, gente, vale a pena tu parar 1 ano, 2, só para manifestar Deméter, para não ferrar a tua vida para sempre. Por quê? Porque se tu não entrar em Deméter e deixar ela se expressar, as consequências disso é o resto de uma vida dizendo, será que eu devia trabalhar menos e ficar com meus filhos? Será que não sei o quê? E será que não sei o que lá? Aí tu tá no trabalho pensando nos filhos, tu tá em casa pensando no trabalho, a pessoa nunca mais se unifica. Então ela vai ter que parar, viver a Deméter dela um tempo, deixar só Deméter se expressar, pode continuar trabalhando, entendeu? Mas eu sou Deméter, tipo, ligaram da escola, eu vou buscar meu filho. Acabou. Não, tô indo, tchau, deu. Outro dia a gente conversa, daqui uma semana eu volto. Isso é Deméter, entendeu? O mais importante é aquele servir, aquele filho, aquela gestação que ela teve. Pode ser um filho, pode ser um projeto, pode ser uma planta, um cachorrinho, né? Mas ela precisa se expressar na cuidadora, na mãe, naquela que nutre, naquela que protege, naquela que ama, naquela que abraça, que acolhe, que diz, vem cá, essa tua mãe que briga contigo. A tua mãe, ó, vou dar uns tapas nela, vem cá, meu netinho, sabe? Vem cá, meu filho, vem cá. Que bateu o joelhinho, ah, meu Deus, que coisa, sabe? Vem cá. Sabe, a gente precisa expressar Deméter. Porque se a gente não expressa Deméter, a nossa vida profissional acaba. E é isso que eu tento explicar para as Atena e elas têm muita dificuldade de entender. A Atena só quer trabalhar e estudar e ela não vê importância em mais nada na vida. A Ártemis também só quer saber das coisas dela, dos projetos dela. Cara, experimenta não manifestar isso aqui na tua vida para te ver se tu ainda vai ter vida. Tu não vai mais ter vida. Então acorda para a realidade. Tu não vai mais ter vida se tu não deixar ela se expressar. Essa é a verdade. Não importa o que tu faça, não vai dar certo. Não importa o que tu faça, não vai dar certo. Por quê? Porque tu não deixou ela se expressar. Aí tu vai ter que vir quantas vidas para aprender isso, né? Aí tu vem com um filho deficiente que tu tem que ficar só cuidando para aprender.
Uma coisa que tu pode aprender é só dizer, deixa eu viver aqui. É minha Deméter, né? E a mulher que não tem filhos, né? Não tem problema, ela precisa cuidar. Cuidar. Achar uma coisa para cuidar. Tipo assim, tu pode trabalhar, por exemplo, com caridade, né? E pode ir no cuidar de criança, com caridade, cuidar de uma planta, cuidar de um animalzinho, cuidar de alguém. Tu precisa cuidar, tu precisa expressar essa mãe. Cuidando, cuidando de alguém, de um sobrinho, que nem eu trabalho no centro espírita, eu cuido dos meus pacientezinhos, sabe? A gente atende, a gente cuida das pessoas que a gente atende, né? Tu trabalha com o quê? Terapeuta, então cuida do teu paciente. Cuida dele, como filho, sabe? Cuida, com amor. Não é só o trabalho teu que vai embora. Enquanto ele tá ali, quando ele foi embora, foi embora. Quando ele tá ali, cuida como mãe, sabe? Deixa a mãe se expressar. Porque a gente precisa deixar. Porque seca tudo. Se a gente não deixa a Deméter se expressar, seca tudo. E Deméter, ela se expressa cuidando, nutrindo, protegendo, sabe? Tipo, vou botar aqui uma capa de invisibilidade em você. Deixa eu te fazer um cafezinho. Eu fiz um bolo para você, sabe? Essas coisas. Mas ela precisa se expressar, tá? Deméter é aquela mulher que, se não tem filho, parece que a vida não tem sentido. E quase que ela quer roubar o filho de quem tem, se ela não tem. Porque às vezes acontece de Deméter, é que nem a Hera. Se a Hera chegou aos 30 anos e não casou, ela se sente a velha, caquética, imprestável no mundo. Né? 30 anos ela já se sente uma velha porque não casou, porque não sei o quê. Ela sente, mas ela não é. Você entende? Porque para ela é importante o casamento. Deméter é importante filho, dar à luz, cuidar. Né? E se ela não faz isso, ela se brocha, literalmente. Então, o mito de Deméter é aquele associado a Perséfone que a gente já viu, né? Que é quando ela seca a terra, quando a filha é sequestrada. E ela move mundos e fundos, e a divindade vai dizer, pelo amor de Deus, devolvam a filha para essa mulher. Não dá para deixar ela sem, porque ela secou a terra. Os deuses e os humanos, ninguém mais tinha nada. Então, vamos deixar ela com a filha dela. Para a gente expressar Deméter, sempre a melhor coisa que a gente pode fazer para expressar Deméter é cuidar. Né? Então, eu não tenho filho, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Cuidar mesmo. O professor Hélio Couto fala que tem um jeito de se iluminar cuidando de uma planta, cuidando de uma criança e de um idoso. Né? Tu pode se iluminar fazendo isso, ser responsável por eles pelo resto da vida. Eu com a planta tenho sérios problemas, que eu sou uma tena no caso. Então eu tento trazer uma era para cuidar delas, mas às vezes não dá, entende? Tenho sérios problemas com as plantinhas, coitadinhas, que elas morrem, eu esqueço elas sem água, às vezes acontece, né? Mas a gente vai evoluindo. Então essa é a Atena, que eu falei para vocês, que é a deusa dos estudos e do trabalho. Sou eu. Fui a vida inteira isso aqui. Um homem. Praticamente um homem. E eu me relacionava muito mais com os homens do que com as mulheres, muito melhor com os homens do que com as mulheres. Mas não porque eu era uma Afrodite, que eu queria estar no meio dos homens para encantar. Mas porque os assuntos dele eram mais importantes. Os assuntos das mulheres, que trocar fralda de filho, que levar a buscar filho da escola, que resolver autoconhecimento feminino, que dores menstruais, que é isso? Eu nem menstruo, o que é isso? Sabe? Como um ciclo lunar, que viaje. Tira férias. Pra quê? Pra que tirar férias? Entende? Não, vou usar meu tempo aqui para ler um livro. Dá licença, que eu não posso ficar só na praia e me divertir. Eu tenho que ficar na praia lendo um livro. Entendeu? Então, aquela pessoa que ela é naturalmente estudos e trabalho. E ela é bem julgadora, porque ela diz que as mulheres que são emocionais, coitadas, são cheias de problema. Né? Porque elas são loucas da cabeça, né? Elas se expressam, como assim? Que turbilhão é esse que tem dentro de ti aí, minha filha? Dá uma racionalizada nessa situação. Pelo amor de Deus, praticidade, vamos resolver. Sim, sim, não, deu.
ou casa ou separa, porque é drama. Né? Então, ela é muito assim, prática, ela é objetiva, ela é admirada, geralmente muito bem sucedida. Ela tem uma capacidade de raciocínio lógico incrível. Inclusive, o mito dela, vocês vão ver, só para ter uma ideia de como ela é, eu quero café. Só para ter uma ideia de como ela é, ela não nasce bebezinho. Ela nasce de uma dor de cabeça do pai, que tinha engolido ela, no caso, tinha engolido a mãe dela, né? E aí Zeus pede para Hefestos dar uma machadada na cabeça dele, para tirar aquela dor. Quando dá a machadada na cabeça dele, abre a cabeça, sai Atena, adulta e pronta para a guerra, vestida para a guerra. Elmo, lança, escudo e fardada para a guerra. Ela nasce adulta e pronta para a guerra. É a filha que Zeus escolhe para fazer a guarda dele. Porque o Ares, que é o deus da guerra, é filho dele também. Mas ele não escolhe o deus da guerra para fazer a guarda dele. Ele escolhe Atena, porque ela é racional, ela tem raciocínio lógico e ela resolve as coisas sem entrar em batalha. Ela vence a batalha sem entrar na batalha, na negociação. Né? Então ela é muito boa para isso. Para onde que a gente leva ela? Para os estudos e para o trabalho. Para mais algum lugar? Não. Vai passear na pracinha com ela? Não vai. Vai para academia com ela? Pode ir de vez em quando, mas leva a Afrodite, que a Afrodite adora desfilar com uma roupinha nova de academia. Tu vai levar ela para a cama com o marido? Jamais. Tu vai levar ela para dentro da tua casa? Nunca. Porque ela vai fazer o que na tua casa? Vai dar pipoca de janta para as crianças. Entendeu? Porque ela está muito ocupada tendo que estudar ou resolvendo o negócio do trabalho. Tu vai levar ela para tua casa? Nunca. Tá? Isso tem que ficar bem certo. Eu levava todo dia pro casamento, eu levava ela. Tá? Nunca. Atena para casa, jamais. Ela saiu da porta do trabalho, ela ficou. E tu vai com qualquer outra deusa para casa, menos com ela. Combinado. Eu avisei. Por quê? Porque ela é a racionalidade em pessoa. Ela não tem sentimentos. Porque ela não acessa. Ela não está guardando nada. Ela simplesmente não tem. Entende? Porque ela não deixou se expressar. Então ela não tem, ela não está segurando, gente. Ela não é um poço que pode explodir a qualquer momento, que nem a Hera. Não, ela não é emocional. Ela não tem emoções. Porque ela não deixa nem chegar. Entende? Ela já resolve antes de chegar, ela já pensou, já resolveu. Só que tudo se resolve pensando? Não. Quanto problema tu vai arrumar pra tua vida se tu resolver tudo pensando, negociando? Tem coisa que tu não tem que negociar, que tu tem que meter o pé na porta e derrubar. E rodar a baiana, dar uma diera. Isso aqui não vai continuar assim, acabou, deu, acabou. Entende? Então nem tudo a gente tem que resolver na paz e no amor e na sabedoria. Algumas coisas a gente tem que resolver metendo o pé na porta e derrubando tudo. Se depender dela, ela nem vai sentir isso aqui, nem vai saber. Vai morrer sem nem ter vivido. Só fez coisas. A vida inteira ela fez coisas, fez muita coisa. Ela fez muita coisa, doutorado, mestrado, pós-graduação, 300 mil cursos, 300 mil formações, é excelente no que ela faz. Nossa, bota ela para fazer um negócio excelente no que ela faz. Agora, ela já experimentou o coração dela? Nunca, nem sabe que existe tal órgão. Nem sabe que isso aí existe. O que é coração, onde é que fica? Não sei. Ela não é má, ela não é vingativa, ela não é nada, não tá nem aí, ela resolve tudo no racional. É uma pessoa incrível para ter de amiga. Aí tu vai dizer, mas uma amiga Atena serve para quê?
Ela só vai me dizer sim, sim, não, não. Mas é principalmente as Persefoninhas. As Persefoninhas, Demeterzinha, a Zerinha, todas elas deviam ter uma amiga dela, uma Afrodite. Todo mundo devia ter uma amiga dessas. Tu entendeu? Porque é sim, sim, não, não. Ah, mas eu não gosto do jeito que ela fala, não gosto dela. Ela vai dizer, amiga, tô ocupada, tchau. Para de frescura, deu. Entendeu? É aquela amiga que todo mundo precisa durante uma crise emocional. Cala a boca, fica quieta e me escuta. Sabe? É bem assim que ela é. Tu cala a boca, fica quieta e me escuta. Tu vai por aí, vai acontecer isso. Tu vai por aí, vai acontecer isso. Tu vai por aí. Tá bom, tudo bem, entendi. Mas a outra, e ela, ai, que paciência. Dá para levar uma dessas pro consultório, a gente que é terapeuta? Pode levar, que às vezes precisa, né? Tem paciente que só quer ficar chorando, 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 não quer resolver nada. Que é um milagre, né? Tu entendeu? Todas elas a gente pode levar para o consultório, só que cada uma no seu lugar. Primeiro, sempre a Perséfone. Depois a gente vai dizer assim, ó, cara, ó, aqui, ó, tu vem aqui toda semana, só reclama, sempre o mesmo problema. Não mudou o problema. Quem é que tem que mudar? Você, tá na hora de tomar uma atitude na tua vida. Aqui, ó, tu vai ter que decidir o que tu vai fazer. Ou caga ou sai da moita. Tu vai ter que tomar uma decisão, não dá. Tu vai ficar o resto da vida eu vou estar toda semana te fazendo reiki, toda semana te não sei o que, não vai resolver nunca. Chega uma hora que a gente tem que, né? Acorda. Pode levar de vez em quando, bem de vez em quando. Depois de muitos atendimentos, tá? Mas às vezes precisa. Às vezes precisa. Eu disse, a Atena nunca vai para casa. Se tu tem uma Deméter muito forte, às vezes tu precisa levar uma Atena para casa. Tu tem que só, deu criançada, acabou a hora, agora eu preciso trabalhar. Deu, acabou. Entendeu? Mas pro casamento eu aconselho a nunca levar mesmo. Mesmo. Porque é o fim do casamento. Teve uma moça que ela disse assim que o marido dela ligou, ela era advogada, ligou no escritório dela para marcar uma hora para falar com a mulher. Por quê? Olha que ela levava a Atena para todos os lugares. É uma ótima advogada, não é? Ah, perfeita, é a advogada que eu contrataria na minha vida, essa aqui. Agora, olha o marido dela. Já separou, gente, já acabou esse casamento. Entendeu? E ela vai achar que a culpa é do marido. E é de quem? Dela que não deixou as outras deusas se expressar. Entendeu? O lema dela. Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Ela é a mulher das negociações. O mito dela, então, é esse que eu falei para vocês, que o Zeus sentia dor na cabeça, e aí ele engoliu a esposa, porque ele soube que um dos filhos ia substituir ele, e aí nasce Atena, né? Atena, ela é muito sábia, é a deusa mais sábia de todo o panteão. Ela ganha todas as batalhas, ela nunca perdeu uma batalha. Ela nunca perdeu nada que ela se propôs a fazer, nunca. Ela sempre vence. Ah, eu vou fazer um novo projeto. Cara, chama a Atena. Chama a Afrodite para te dar criatividade e depois chama a Atena para executar. Vai ser incrível. E a Ártemis para dar o foco. Acabou. Não tem para ninguém. Resolveu a vida. Né? Mas a gente sempre tem que estar ligado nessa questão, porque ela nunca vai entender o lado do outro. Ela nunca vai entender, porque ela não conhece as emoções dela. Então ela não vai entender as tuas emoções, teus sentimentos, né? Ela vai fazer tudo pela razão. Ó, o melhor é eu trabalhar 24 horas por dia, estudar 24 horas por dia. O resto é resto, não é importante. Engraçado, né? Porque tu vê, ela é muito materialista, né? Tu vê, ela é matéria mesmo. É trabalhar, estudar, trabalhar é o certo. É matéria pura, né? É uma deusa material, se fosse ver assim. Aterrada. Eu não sei como que eu voei tanto depois disso, porque eu dissolvi a Atena e eu dissolvi todos os arquétipos, experimentei todos, sabe? Por isso que eu falo deles. Eu falo deles com quem experimenta
eles, mas como quem dissolveu Hoje, por exemplo, se tu me pedir, Ana, o que é mais importante na tua vida, eu nunca vou dizer que é estudos e trabalho. Também não vou dizer que é os filhos. Também não vou dizer que é o dinheiro. Também não vou dizer que é os meus objetivos pessoais. Entende? Então, hoje é tão equilibrado as deusas em mim que não tem. O que é mais importante é o que temos para a hora. Né? O que temos para agora. Então, nesse momento, filho, nesse momento, a situação financeira, nesse momento, o trabalho, né? Vai equilibrando, é diferente, é um negócio diferente. Ártemis. Ártemis é o arquétipo da Mulher Maravilha, a Diana, sabe? Ela é um arquétipo, até o professor Hélio Couto fala só desse arquétipo, ele fala sobre arquétipos, diz que vai falar sobre arquétipo, mas só fala desse. Porque a Diana, ela é a mulher que salva o mundo. Ela tem objetivos que vão além do próprio umbigo. Ela é a salvadora, a guerreira. Tá? Mas ela tem alguns probleminhas também. Né? Ela é a nossa parte mais selvagem e natural, ligada à natureza. Ela é aventureira, sabe aquela parte de nós aventureira? Vamos fazer um rafting? Vamos. É ela que faz. Nunca nenhuma outra deusa faz um rafting. Né? Nenhuma outra deusa vai querer pular de paraquedas ou subir uma montanha escalando. É ela, sempre ela. Né? Sempre vai ser ela. Só que ela é muito solitária. Apesar de ela ter pedido no mito, vocês vão ver, ela nasce, o pai dela, ela nasce e aí ela já ajuda a mãe a dar luz para o irmão, que é gêmeo. Então ela já nasce, já fica adulta, já começa a ter atitudes de adulta, né? Então tudo que a gente precisa parir de projeto, elas são as enfermeiras, as parideiras do Olimpo, né? Elas são as mulheres que dão a luz. A Afrodite cria, elas dão a luz, elas têm foco, elas são as arqueiras, as flecheiras, né? Elas fazem as coisas acontecer, né? Elas são aquelas que movimentam. São as feministas, normalmente, né? As que estão na luz vão conseguir equilibrar e ver que os homens não estão contra ninguém, né? E as mais radicais vão achar que tem que lutar contra os outros, né? Contra os homens, né? Elas são individualistas, mas elas são as irmãs, sabe? Aquela coisa das irmãs. A minha irmã, não sei o quê. A irmã, sabe que tem esses grupos de mulheres que se chama irmã, tudo Atena, tudo Ártemis. É ela, a irmã, né? Minha irmã, ela aqui. Na maçonaria, os irmãos, né? Aí é o Apolo que é o irmão. Né? Mas aí tu vê que é a irmandade. Ela é semelhante da Atena. Por que ela é semelhante à Atena? Porque ela é mais racional e individual. Nem sempre individualista, mas individual. Ela gosta de ter as coisas dela, o jeito dela, como ela gosta do jeito dela, aquilo que ela acredita é imutável para ela, na sombra, né? Quando ela está na sombra. O que ela acredita é, e ninguém faz mudar a cabeça dela, a não ser que ela vá para outra deusa, senão ela vai morrer com aquela retidão dela. Então ela precisa muitas vezes ir para outra deusa, porque senão o que vai acontecer com a vida dela? Se ela não deixar ser mais livre, mais leve. Porque ela gosta da liberdade, mas é uma liberdade assim de não se relacionar com ninguém, de não se prender a relacionamentos, né? Ela não se torna vulnerável aos relacionamentos. Então ela sofre, porque ela quer ter alguém, mas ela mata o próprio amor por competição. No mito, o irmão dela diz assim, ó, o irmão tá com ciúme, né? Dela namorando. Aí o irmão dela diz assim, eu quero ver se tu acerta essa tua flecha naquele pontinho lá no meio do oceano. Ela diz, mas olha, bem no pontinho. E quem era o pontinho? O namorado dela, que estava atravessando o oceano para ver ela. Então ela mata o próprio amor por foco e competição.
Então ela tem que ficar ligada, porque a Ártemis tem uma dificuldade enorme de se relacionar. É as irmãs, mas é as irmãs ali. Eu vou defender as mulheres. Ela já é ao contrário da Hera. Tu vê que a Hera é contra as mulheres são o problema. Já a Ártemis é os homens são o problema. E as mulheres que eu vou defender, não importa o que elas fizeram. E tu vê como tudo tem um equilíbrio, Deus é muito perfeito, né? Tu vê que ele bota as personalidades bem assim para dar o equilíbrio. Só que todas estão dentro de nós, mas tem uma que é mais forte em nós, que comanda, é aquela que pensa, é aquela que comanda a nossa vida. Dentro de nós tem uma comandante, que vai ser um desses arquétipos, que vai estar intrínseco com outros, dependendo do tipo de relações que a gente teve, conforme a gente foi se curando. Então a Ártemis, ela é aquela mulher que a gente sempre tem que chamar quando a gente precisa de foco e de uma vida mais natural, mais ligada à natureza, sabe? Quando a gente precisa dar uma aterrada, quando a gente precisa se focar com o nosso feminino selvagem, com aquela parte de nós que não é certinha e que fica... Ela não vive na cidade, ela não gosta de viver na cidade. Se ela vive, ela tem um apartamento pequeno para ela fechar e sair, porque ela quer estar no meio do mato, ela é a bicho do mato, sabe? Aquela criança que diz, tu é um bicho do mato, é a nossa Ártemis, né? Eu tinha 0 Ártemis no meu mapa, a primeira vez que eu fiz, e várias outras vezes eu tinha 0 Ártemis, eu era 0 aventureira. Aí eu digo, meu Deus, eu tenho que trazer um pouco mais de Ártemis para mim, um pouco mais de foco, de ter auto-objetivos. Depois da dissolução foi difícil eu focar em alguma coisa. E aí eu digo, eu preciso ter um contato maior com a natureza, com o meu cabelo selvagem. Eu deixava meu cabelo bem natural, bem selvagem. Assim. E é bem legal isso, a gente ter isso, ter esse equilíbrio. Porque olha que legal que é ter uma Ártemis como mãe também. Vamos tomar banho de cachoeira no fim de semana, vamos para não sei aonde, põe as crianças dentro do carro e vai, sabe? Fazer umas aventuras e tal, também é legal. Mas a Ártemis, o maior problema de Ártemis é relacionamento. Ela quer se relacionar, mas ela sempre mata o próprio amor, ela se auto-sabota e ela destrói o relacionamento, ela dá um jeito de matar. Porque tá bom demais, isso aqui não tá certo, porque eu tô me sentindo presa, porque não sei o quê, né? Então, ela é livre, mas ela é uma liberdade que se aprisiona, ela tem medo de se relacionar. Então, para a Ártemis equilibrar, o ideal é chamar uma Hera, sabe? Aquela coisa de não, eu tenho um compromisso, eu assumi um compromisso de casamento, eu vou assumir isso como minha responsabilidade nesse momento, fazer o meu casamento dar certo. Eu não vou ser eu que vou sabotar. Pode não dar certo por algum motivo, mas não porque eu me sabotei. Eu vou fazer isso aqui dar certo. Né? E aí traz a Hera para esse relacionamento, para viver como casal. Né? Vamos juntar os dinheiro, vamos fazer juntos programas. O teu projeto também é importante, teu projeto de vida, o meu também é, mas o teu também é, ok, tá tudo bem. Né? Geralmente ela se relaciona com o irmão, um arquétipo de Apolo, né? E Apolo também tem um pouco disso, mas Apolo tem aquela coisa de submeter as mulheres, né? Ele não quer deixar ela se expressar, que ele tem medo também. Então tu vê que todo relacionamento, mais adiante a gente pode falar uma só sobre relacionamento. Aí eu vou botar mapa, vou fazer assim, ó, Ártemis com esse. O que tu pode esperar dessa relação, dessa? Porque é muito legal. Tem deusas que na Afrodite que tem o panteão inteiro aqui, né? Ela pode escolher. E qualquer relação, ela vai ter uma coisa diferente. A Atena tem 3. A Ártemis tem uns 2, 3 também. Mas tem deusa que tem, né? O panteão inteiro. Só que cada relacionamento vai trazer uma coisa diferente. E aí, quando tu for sair com uma pessoa, ou se relacionar com uma pessoa, ou até o teu próprio marido, tu vai dizer, nossa, eu tenho isso desse relacionamento, porque ele é aquilo assim. Então, o que eu posso esperar desse relacionamento? Isso. Eu quero ir um pouco além, quem que eu tenho que trazer para cá? Que deusa, né? E aí tu vai brincando de viver, mas é muito legal, porque tu vai se divertindo na vida, vivendo, expressando, né?
Então o mito, ela é a filha de Zeus e Leto. Ela percorria regiões na floresta e montanhas com seu bando de ninfas, cães de caça, vestida numa túnica curta, porque ela queria correr, é a única que tem túnica curta. E ela tem infalível pontaria. Infalível. O que a Ártemis mirou aconteceu. Sabe aquela pessoa que diz assim, não, a missão dada, a missão cumprida? Dá para uma Ártemis. Dá a missão para a Ártemis. Por isso que é legal também quem tem empresa que tem que ter esse conhecimento para saber quem botar em tal lugar. Uma vez o meu irmão, ele tinha imobiliária, ele era correspondente da Caixa, né? Então ele era metódico. Ele fazia os financiamentos, abertura de conta, aquela coisa, liberação de crédito, né? Todo metódico, já escaneava tudo naquela época. Hoje é tudo digital, mas na época não era. Mas ele escaneava tudo que ele enviava para a Caixa, porque ele queria dizer, se eles perdessem um documento, foram eles que perderam, porque tá aqui a prova que eu mandei. E aí um dia ele disse, vocês são corretores, vocês ganham mais do que eu vou ser corretor. Ele foi mostrar um imóvel, né? Veio um cliente, ele foi mostrar um imóvel. E o cliente não comprou o imóvel, ele nunca mais quis mostrar o imóvel. Por quê? Porque o perfil dele é um perfil festas. É um perfil que não sabe ouvir um não. Entende? Então ele tem que fazer uma coisa mais operacional. E tu não pode botar um corretor fazer um negócio operacional, tu vai matar a pessoa. Se ela não puder conversar, se expressar, entende? Então cada pessoa, se tu conhece a personalidade dela, tu vai fazer ela ficar feliz naquilo que ela faz. E tu vai ser feliz naquilo que tu faz. Né? Eu tive que fazer um trabalho lá uma vez de fazer planilha, quase morri. Eu digo, pelo amor de Deus, me deixa vender. Porque eu preciso vender. Eu sou comunicação, como é que eu não vou vender? Eu preciso vender qualquer coisa, mas eu preciso vender. Eu preciso conversar. Né? Não me bota planilhar, vou morrer. E é a mesma coisa isso aqui. A Ártemis, ela é focada. E se ela fica muito tempo longe da natureza, ela começa a ter problema. Literalmente, ela começa a adoecer. Porque ela precisa desse contato com a terra, com a natureza, com a floresta, com os animais. Geralmente ela tem animais, sabe? Ela precisa ter isso. Eu vejo ela andando na floresta com aquela lança dela, o arco e flecha, e um monte de animais e ninfas atrás dela, sabe? Chega a enxergar. Porque ela é assim. É o natural dela. E ela é focada. Então a gente traz a Ártemis quando a gente precisa de foco, tá? Então, vocês viram no filme da Mulher Maravilha, ela só parou quando ela matou o cara. E vocês viram que ela matou o próprio amor, né? Tu vê como é o mito. E esses filmes são todos mitológicos. E ela abriu mão do marido para salvar a terra. Né? Então ela é assim. O que a gente faz? Traz um pouco da Hera para esse relacionamento, um pouco dessa Afrodite, que ela é mais leve. Tá? Afrodite, então, a deusa alquímica, eu amo Afrodite. Eu sempre amei as Afrodites. Eu sou uma Atena que sempre amou Afrodite, isso é meio raro, mas eu sempre amei as Afrodites. Porque Afrodite é uma deusa alquímica. Essa deusa, ela está em todos nós, e ela é transição de arquétipo, e ela é necessária para tudo na nossa vida. Afrodite é a deusa apaixonada, é a deusa do amor, é a deusa da beleza, é a deusa da expressão sensual da mulher. Ela é a criatividade. Vocês veem que as crianças adoram as Afrodite, porque as Afrodite é cheia de plumas e paetês, né? E as crianças adoram isso na Afrodite. A Afrodite é leve, a Afrodite está aqui agora. A Afrodite não está no futuro, não está estressada, não está preocupada. O cartão dela de crédito está estourado, porque ela vai com look novo toda vez na academia. Mas ela está toda hora radiante. Ela é radiante. A Afrodite, ela é a nossa criatividade. Sem Afrodite, a gente é uma mulher mal amada. Quem não tem Afrodite ou não deixa ela se expressar, vai se tornar mal amada e vai acabar com a própria autoestima e auto-amor. Ela é a deusa do auto-amor. A gente fala que é a deusa do amor porque ela se compadece dos casais, né? E aí ela ajuda, que nem Cupido, os relacionamentos. Mas ela é a deusa do auto-amor. Sem Afrodite, a gente não tem auto-amor.
porque a Afrodite, ela permite a gente se expressar sem julgamento. Ela permite a gente se mostrar pura, e é uma pureza sensual e sexual. E se a gente não expressa a nossa sensualidade, a nossa sexualidade, a gente não existe. Não existe autoamor se a gente não expressa isso. Então, a Afrodite, ela é necessária porque ela traz essa alquimia da expressão do nosso autoamor, da nossa beleza, da nossa criatividade. A Afrodite, ela não faz uma comidinha, ela faz um evento. Ela vai na tua casa. Eu tenho uma amiga que é muito Afrodite, mas assim, é uma Afrodite muito pura, sabe? Sem mistura de arquétipo, assim, muito pura. Um dia eu fui na casa dela, né? Aí ela disse assim, ai, tu viu aquela moça? Ela já veio 2 vezes jantar na minha casa, ela nunca veio maquiada. Aí eu disse, Thaís? Aí ela disse, pois é, eu acho que ela não gosta de mim. Eu digo, não, Thaís, é que é o jeito dela, não é que ela não gosta de ti. Mas tu vê como é que ela é. Eu ia tomar café na casa dela, ela me convidava para tomar café de manhã na casa dela, era 9 horas da manhã, ela ficava toda se pedindo desculpa porque ela ainda não tinha se arrumado. Normalmente ela já estava arrumada. O look já estava pronto no dia anterior. Então são coisas que uma Atena vai achar besteira, que ela faz porque é para os negócios, ela tem que estar impecável para ninguém reparar na roupa, porque ela tem uma mensagem para falar, para trazer. A Ártemis quer ser livre, a Perséfone quer se expressar, a Hestia, que a gente vai ver mais adiante, seria a evolução, né? Mas ela diz, nossa, é porque ela não gosta de mim, entendeu? Porque ela se arruma para te receber, ela se perfuma para te receber. Uma Afrodite pura, ela é assim. E a Hera vai dizer aquela sempre arrumada, fica limpando a casa de mini saia, né? Ela põe uma mini saia para limpar a casa, gente. Vocês limpam a casa como? Vão botar a mini saia para limpar a casa, ainda mais se o marido tá em casa, entendeu? Vou lavar uma louça, vou botar uma roupa na máquina de mini saia. Não se inventem de levar outra deusa para botar roupa na máquina, entendeu? Porque senão tu te destrói, tu entendeu? Ela vai levar o lixo na rua de vestidinho, tomara que caia, entendeu? Ela pode até, acordei agora, mas tu entende que a gente precisa disso. Porque se a gente não deixa a nossa alquímica se expressar, se a gente não deixa a nossa sensualidade, a nossa paixão se expressar, a nossa vida perde sabor, perde cor, perde emoção, se torna uma vida chata, monótona, pacata. Ela é que traz a alegria para a vida, a Afrodite. E se a gente não deixa ela se expressar, a gente não tem expressão de alegria. Ela é a alegria do panteão, entendeu? Tem a generala, tem a sábia, tem a aventureira, focada, tem a filha, e tem a mãe. E cadê a nossa alegria de viver? Tá aqui. Ela vive no aqui e no agora. Ela vive no presente. Ela é criativa. Ela expressa alegria. Ela é amor. Sabe? Ela é compaixão. Então a gente precisa deixar ela se expressar. E para festa, gente, para jantares, para qualquer lugar, só levem ela, mais ninguém. Porque vai ser o dia mais legal da tua vida. Vai ser o dia mais legal da tua vida, se tu levar uma Afrodite. Porque além de tu ir linda, maravilhosa, tu vai estar se divertindo com as amigas. Entendeu? E seduzindo os homens. Principalmente o maridão, o companheiro. Vai estar na sedução. Tem que levar ela para festas, tá? Ela tem ligação pessoal, ó, com quem ela convive. É bem diferente da Atena. É muito diferente. Sabe, ela tem aquela coisa de cativar as pessoas, de abrir o coração das pessoas, de trazer a leveza. Sabe aquela pessoa que tá dura? Ela traz assim, ó,
leveza, ela traz... Nossa, eu amo as Afrodite, sou apaixonada por uma Afrodite. Eu vejo uma Afrodite, eu já vejo aquelas blusas tudo de babado, não que eu não tenha, até comprei algumas, né? Mas eu vejo aquelas blusas todas de babado, aqueles brincos, não sei o que, aquelas coisas. Eu digo, ai, que Afrodite linda, eu já sei, porque ela é assim, ela é pinheirinha de Natal. Claro que ela pode trabalhar num ambiente mais corporativo, mas mesmo ela vai dar um jeito de ser notada. Deixa eu abrir esses botão aqui, que botão mais fechado, que coisa mais chata, entendeu? Deixa eu... Entende? A Afrodite, ela é assim, ela gosta de ser admirada, de ser vista. Ela vai para as festas para arrasar. Teve uma palestra dessas que eu dei no Dia das Mulheres lá na Bahia, 80% das mulheres que estavam lá era Afrodite. Elas estavam tudo bonitas, era só mulheres, então elas não estavam cantando nenhum homem, não estavam dando nenhum, só mulheres. Tinha umas 80 a 100 mulheres, uma mais bonita que a outra. Nossa, aqueles pinheiros de Natal andando por tudo quanto que é lado, aqueles vestidos rosa, florido, aquelas coisas assim. Gente, é uma festa muito linda, uma festa de Afrodite, assim. A maternidade para ela não é uma prioridade, apesar de ela ter 10 mil filhos. Tá? Ela vive intensamente cada relacionamento que ela vive. Qual é o problemão da nossa deusa? Problemaço. Ela tem que estar sempre apaixonada. Ela não tem estabilidade, entendeu? Então ela muda 300 vezes de emprego, 300 mil vezes é o que eu amo. Eu amo isso. 300 mil vezes num ano. Ela mudou de emprego com coisas que ela realmente sempre amou. E ela mudou 300 mil namorados porque todos ela amou demais. Entendeu? Não é porque ela não gostou desse, não. Ela amou todos eles. Muito intensamente. Mas ela não se aprofundou em nenhum. Ela não desceu da superfície. Então, o probleminha da nossa alquímica é que muitas vezes ela pode ser superficial. Por isso que dá aquela intenção de que tem mulheres para casar e mulheres para pegar ou namorar. Né? Ela é uma mulher para pegar. Porque ela não se aprofunda, ela não se submete, ela não é manipulável. Então, o que ela tem que trazer? Ela tem que trazer um pouco da Hera. Tu vê que são deusas praticamente opostas, que teoricamente no mito se odeiam, mas que se não integrar, não vai rolar. Então, a Afrodite precisa integrar a Hera dela, trazer a mulher que tô nesse casamento, vou fazer dar certo. Essa minha amiga tá casada há 1000 anos. Claro que o Hefestos dela mora um pouco lá, ela mora um pouco aqui, né? Eles ficam meio distantes para dar um gostinho de voltar, porque ela cansa mesmo, ela precisa disso. Mas se ela consegue trazer para ela um pouco mais dessa estabilidade da Hera, que não emocional, porque a Hera é a roda baiana, né? Mas se ela consegue trazer essa estabilidade nas relações da Hera, ela consegue ter uma boa vida. E às vezes ficar a vida inteira casada com o mesmo marido, coisa muito rara de uma Afrodite muito pura, mas pode acontecer, tá? Se ela está bem curada. A Afrodite bem resolvida nos libera da culpa, a deusa da compaixão autêntica e verdadeira. Ela é compassiva. Tu vê que nos mitos, Hefestos vai lá e diz, ai, Afrodite, eu sou apaixonado pela Atena, mas ela nunca vai nem me olhar. Ah, não, peraí que eu vou te ajudar, vou te dar uma maçã, tu faz isso, né? Ela se compadece, ainda mais quando é de amor, né? E ela é muito... Ela nos libera da culpa, porque ela é aquela do prazer sexual, do prazer por comer, do prazer por se vestir, por se expressar, por ser vista. Nenhuma deusa que não tenha, nenhuma mulher que não tenha Afrodite algum dia vai ser vista. É a nossa Afrodite que quer ser vista. Né, que quer vir, que quer aparecer, que quer se expressar. Ela quer ser vista, ela vai numa festa para ser o centro das atenções. E ai que ela não seja. Né? E se a amiga dela é o centro das atenções, e ela é uma Afrodite, ela vai lá e ela diz, nossa amiga, tu arrasou, hein? Tu tá bonita, tu tá gostosa, hein? Parabéns, próxima vez eu vou caprichar mais. Ela não fica com ódio da amiga, entendeu? Porque a amiga tá mais bonita. Tu entende o que eu quero dizer? É isso que é legal na Afrodite, ela não tem isso. Né? Então o mito dela é que ela nasce do esperma do pai.
né? Tem vários mitos, mas ela nasce do esperma, por isso que ela tem essa coisa sexual, né? E ela nasce nua, linda, maravilhosa e adulta também, né? Então essas deusas que não foram filhas, você percebeu que tem 3 deusas que praticamente não foram filhas, que é Afrodite, a Ártemis e a Atena. Elas não foram filhas, elas não foram bebês. A Ártemis já nasce dando a luz para o irmão, já nasceu adulta. A Atena nasce da cabeça do pai, a Afrodite nasce pronta do mar. Essas mulheres, elas têm dificuldade com a infância. Então, elas têm feridas na infância que precisa curar para elas viverem essa luz. Porque olha como é linda uma Afrodite na luz. E como é triste uma na sombra, né? Por que ela é triste? Porque ela vai se considerar a puta do panteão. É verdade, infelizmente é isso. Né? Porque tá toda hora apaixonada por um, vai ter um filho cada vez com cada pai, e o mundo julga assim. E não é. Ela só tá na sombra dela. Então vamos levar para a luz. A Hestia, então, tem alguns estudos que tiram a Hestia, não sei por quê. Porque Hestia é ela é representada pelo fogo da lareira. Ela é o centro da casa. Ela é aquela mulher que mesmo que toda a família saiu de casa, ela ainda assim faz uma janta incrível para ela, enche a casa de flores que ninguém nunca vai ver além dela. E ela cuida dela e da casa de uma forma meditativa. É uma mulher muito introspectiva, mas não porque ela tem algum problema, mas porque ela é plena em si. Os outros vêm agregando, mas ela sozinha ela tá muito bem, obrigada, tá, amém, tá tudo bem. Quer viajar, ficar um mês fora, tá tudo ótimo. Aqui segue a vida. Entende? Não é aquela pessoa que nem a Afrodite, que nem a Hera. A Hera come qualquer coisa se o marido não tá em casa. Agora, se o marido tá em casa, é o jantar. Se os filhos estão em casa, é o jantar. Agora, se é só para ela, come um pão com ovo. Entende? A Hera não. A Hestia não. A Hestia, ela se é o jantar com o marido, é o jantar para ela. Ela é diferente. Na casa dela, ela é maravilhosa. Ela é muito diferente da Ártemis e da Atena. Por quê? Porque essas mulheres são para fora. Para fora, eu vou para o mundo. Eu vou fazer acontecer. Ela vai ser. A Hestia é. Ela não precisa provar nada para ninguém, mostrar nada para ninguém. Estou feliz aqui comigo mesma, no meu ser, na minha casa. Vou dobrar as roupas do meu armário e demoro um dia inteiro para dobrar. Na minha meditação, me deixa aqui. Ela é plena em si. Os outros agregam, mas ela é plena em si. Probleminha dessa moça é quando ela vai para o mercado de trabalho, né? Por quê? Porque ela demora 3 dias para fazer um relatório que a Atena faz em 5 minutos. Porque ela precisa estar plena para fazer aquele negócio. Então ela tem que ter um trabalho que tenha a ver com aquilo que ela faz. Vou fazer pães artesanais. Entende? Que ela faz no ritmo dela, do jeito dela, né? Por isso que eu digo, toda a personalidade, se ela está no lugar errado, vai gerar para ela e para a empresa ou para o lugar dor e sofrimento. Se ela está no lugar certo, naquilo que ela está bem com ela mesma, vai dar tudo beleza. É só se autoconhecer. Tu tem que saber o que é para ti e o que não é. Pensa a ferida de alma que faz uma pessoa que tem uma personalidade que fica a vida inteira fazendo negócio que não é aquilo que ela veio fazer. Eu curo feridas de alma, eu aprendi a fazer isso. Mas olha por que a pessoa tem uma ferida de alma. Porque, cara, fez a vida inteira, foi a vida inteira uma coisa que ela não é. Para cumprir papel, para não desapontar o pai e mãe, marido, filho. Cara, tu deixou de viver a tua vida. Tu agora tá doente. Por quê? Porque tu só não foi tu. Porque tu nem sabia como tu era. Não se conheceu, não se expressou. Filha de 7 anos, a Marina.
idade de fazer vestibular, né? Escolher a carreira que ela vai seguir. Mas a Marina não tem, ela não tem ideia. Ela acha que quer alguma coisa. Deixa ela entrar em qualquer coisa. Só porque ela não tem nada, tudo bem. fazer tal coisa. Se ela não sabe o que ela quer, deixa ela entrar em qualquer uma. Porque lá ela vai ver, ó, isso eu quero, isso eu não quero. Tu entende? Porque quando há, por exemplo, assim, quando abre possibilidades, ela não sabe o que é. Ela sabe? Não sabe. Então ela precisa ir lá experimentar. O problema é que a sociedade quer que com 17 anos a gente determine a nossa vida. Poxa, eu ainda nem tenho a minha personalidade, ainda nem sei quem eu sou. Deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar. Então, assim, ó, diz assim, filha, como profissão, o que tu se vê fazendo? Trabalhando sozinha, trabalhando com pessoas, trabalhando com números, trabalhando com o coração, trabalhando com a mente? Tu tem que ver isso. Como tu se vê? O que tu gosta? Ah, mãe, eu não gosto de nada. Então vai fazer qualquer uma que tu vai ver que aquilo tu gosta ou não gosta e quando tu decide, deu. E não é perdido, não é dinheiro perdido fazer uma faculdade que tu não gosta. É uma experiência que ela teve, que ela nunca ia saber se ela não tivesse feito, entende? É que nem relacionamento, muitas vezes a pessoa diz, ah, fiquei 10 anos num relacionamento, perdi 10 anos da minha vida. Perdeu nada, tu viveu 10 anos que tu aprendeu, tu viveu, tu experimentou e tu tomou decisões de que agora tu quer isso, de que agora tu não quer aquilo pra tua vida, né? É legal ela saber a personalidade dela, provavelmente tu já conseguiu ver aqui pelo que tu viu. Já, as minhas filhas têm 6, desde os 2 meio que já dá para saber, já dá. A Vitória é uma Artemis pronta, sabe? E ela é aventureira, mas ela às vezes tem medo. Ela diz, mana, vem aqui, sobe aqui na geladeira. Ela escalava a geladeira com 2 anos de idade. Escalava a geladeira, subia na geladeira. Então, só para ter uma ideia. Eu tenho os videozinhos lá, eu disse que não, vou ter que fazer esses vídeos da criança escalando a geladeira. Porque ela é assim. Então, a gente, como mãe, a gente tem que conhecer o arquétipo dos nossos filhos para a gente também poder incentivar eles naquilo que eles são, para eles não se perderem no mundo, porque a gente manda para a escola, fica todo mundo no mesmo arquétipo. E aí, às vezes, a gente critica quando um sai do negócio, né? Quando um não se encaixa lá. Mas então, possibilita, pelo menos no fim de semana, que teu filho possa ir para o mato, se ele tem um arquétipo mais aventureiro, né? Ou possibilita livros, e se teu filho quer só ficar trancado lendo, cara, deixa ele. Deixa a tua filha ficar trancada lendo, não queira que ela vá fazer coisa que não é dela, mas também incentiva a trazer as outras deusas, entendeu? Não vai deixar a Atena só estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Ela precisa ir se fixando no mundo, com a natureza, porque ela é da pedra, né? A Atena gosta da cidade. A Artemis gosta da floresta. Então precisa, né, dar uma equilibrada. Mas quando a gente leva a Afrodite, gente, normalmente, quando a gente leva a Afrodite, tudo se resolve. Em qualquer arquétipo tem que levar a Afrodite. Porque ela é alquímica, ela é a única alquímica. Ela transmuta. Quando tu traz a tua Afrodite, ela vai transmutando as coisas. Ela vai te mostrando, porque ela vai dizer, tu tem que estar apaixonada, tu não gosta disso que tu faz. Tu não gosta desse marido, tu não gosta desse casamento, tu não gosta desse trabalho, tu não gosta dessa vida. Tu não gosta de ir pra selva, tu não gosta de ficar só lendo, tu não aguenta mais esse trabalho, sabe? Tu precisa levar a alquímica para tu acordar, e ela vive no presente, né? Então, precisa levar, se tu conseguir levar a alquímica, tá tudo ok. O mito da Estia, então, ela é menos conhecida do Olimpo, também, porque ela não quer aparecer. Ela é aquela mulher que não quer aparecer. Então, imagina como faz um estrago bom uma Afrodite na vida dessa mulher. Uma mulher que tem a riqueza e a harmonia dentro de si de uma Estia, com uma Afrodite que quer se aparecer. Olha que coisa boa. Olha o equilíbrio que traz isso para uma vida, né? Representa a pintura, a escultura é representada como uma chama viva dentro do lar, do templo ou da cidade. E é engraçado que essa mulher aqui, ela casa com Hermes, que é o mais safadinho do panteão. É aquele que tem asinha no pé. Só para ter uma ideia, assim, é o deus intermediário entre o mundo e o submundo, é o vendedor do panteão, sabe? É o enrolão do panteão, aquele que conta as historinhas, casa com ela.
Por quê? Porque ele busca o que ele não tem, e ela busca o que ele não tem, e dá um equilíbrio bem bom ali no casamento, assim, de Hestia com Hermes. Eu conheci vários Hermes, porque eu trabalho como vendedora, eu trabalhei a vida inteira como vendedora, e eles todos eram casados com Hestia. Tu entende? Todos casados com a Hestia. Porque como é que pode tão diferente, tu diz, né? Como é que pode, né? Ele tudo comunicativo, não sei o quê. Ela toda só quer ficar em casa e tá tudo bem, quero cuidar das minhas plantas, da minha vida, das minhas coisas. Por isso que dá certo. Porque se fosse uma Afrodite, imagina a confusão que ia dar com Hermes, né? Porque ele é ligeirinho. E ela não tá nem aí. Só me deixa em casa, cuidando das minhas coisas. Né? A sua presença espiritual era como um fogo sagrado que proporciona calor e iluminação. Filha primogênita também de Réia e Cronos, irmã mais velha da primeira geração do Olimpo. Então ela é uma deusa da primeira geração. Os que são os primogênitos do Olimpo são os considerados mais fortes, né? Os deuses raízes, que a gente diz, né? Não fazia muita questão de seu lugar de destaque, tanto que até cedeu para o seu irmão Dionísio. É conhecida como a Virgem Virgem venerável e resiste a investidas de Apolo e Poseidon. É vulnerável. Os rituais feitos com Hestia eram simbolizados pelo fogo. Então ela é aquela presença viva da chama viva dentro de nós, né? São sete femininos e 7 masculinos. E cada uma delas tem muitas relações, são muitos mitos. E o que eu quero fazer, o que todo mundo me pede depois que faz o meu curso das deusas, porque aí eu curo, eu trago ferramentas de cura para cada sombra. Eu mostro qual é a sombra e eu trago a ferramenta de cura. E porque foi me ensinado isso quando eu tinha minhas filhas. Tu tem que... Porque se uma mulher está curada numa casa, os filhos nunca vão ter problemas. Não importa qual seja o arquétipo. Os filhos vão estar bem. Ela vai estar bem e o marido vai estar bem, entendeu? Se ela está curada, está tudo bem na família. Mas ela tem que ter esse conhecimento e estar curada. Porque senão tudo vai degringolar. E aí me foi mostrado como curar cada ferida. E como harmonizar todas dentro de nós. Como chamar ela. Tu pode ativar arquétipo? Pode ativar. Mas não há necessidade. É só tu saber, olha, eu sou assim, eu penso assim, para mim o mais importante é isso. Mas eu quero provar todas as deusas dentro de mim. Então eu vou nessa festa, eu vou levar a Afrodite. Eu vou nessa reunião com as amigas, eu vou levar a irmã, eu vou levar a Ártemis. Eu vou para a cama com meu marido, sempre a Afrodite. Eu vou para o trabalho, eu vou levar a Atena. Eu vou reunir a família aqui, eu vou trazer a Hera para dar uma organizada e a Demétria para fazer uma comida boa. Entende? Então, tu vai conseguindo expressar tudo isso dentro de ti. E para relacionamento, eu acho fundamental a gente conhecer tanto os femininos quanto os masculinos, porque tu vai saber o que esperar daquele relacionamento. Porque às vezes tu casa com Hefestos e tu queria que ele fosse um Zeus. Eu queria que ele tomasse decisão, eu queria que ele fosse atrás das coisas, eu queria que ele fizesse, tudo eu tenho que fazer, tudo eu tenho que resolver. Por quê? Porque tu é uma Atena que casou com Hefestos. Tu quis aquele homem pacato, tu quis aquele homem trabalhador, tu quis aquele homem que não fica saindo para beber com os amigos, tu quis aquele homem. E o que tu vai esperar dele é isso, e é isso que ele pode te dar. Ele nunca vai assumir nada de responsabilidade na casa, ele sempre vai saber que tu é quem tem essa cabeça. Ele trabalha e sustenta a casa, o resto tu te vira. Ele fica no mundo dele, na pacatice dele. E não queira tirar ele de lá, porque tu vai acabar com a vida dele. E vai acabar com a tua também. Então, tu tem que ter consciência do que tu escolheu para tua vida. A mesma coisa se tu escolher um Áries. Tu vai escolher um Áries e não vai querer que tenha uma briga todo dia? Cara, vai dar uma briga todo dia, porque ele é o deus da guerra. Ele precisa todo dia ter uma emoção. Tu entende? Ele precisa disso. Ele vai arrumar um jeito de dar uma discussão, de dar uma guerra, de dar um PT, de fazer um negócio. Ele precisa de movimento. Aí tu vai casar com Apolo,
Cara, tu vai casar com o Apolo e se ele não for o Sol, tu acha que vai dar certo esse relacionamento? Nunca. Por mais que ele sabe que tu é o oráculo, que tu sabe das coisas, ele é que manda no oráculo. O oráculo de Delfos. Apolo é o cara que sabe das coisas, mas ele sabe por quê? Porque ele subjugou as mulheres do oráculo. Não é ele que adivinha nada, que sabe nada, ele só manda nelas. Entendeu? Mas é ele o cara, ele é o sol, ele é o que sabe. Tu entende? Mas não é porque ele recebe, elas recebem, mas ele comanda. Então tu tem que ter esse conhecimento, essas dinâmicas. Um Zeus legal, ele vai ser o cara que vai fazer, vai acontecer, vai. Mas se ele tiver sombra, ele vai trair. Porque ele é assim. Quando ele se estabiliza, quando ele escolhe ficar nesse casamento, que ele já cansou de flertar, aí ele está pronto para casar, para ter um relacionamento de verdade. Mas é um arquétipo maravilhoso do homem que faz e acontece. Tu que é um provedor, protetor, não é Zeus, mas aí tu vai ter que, né? Aí tu vai querer um Hermes pro teu casamento, que é o cara que vai e volta, vai e volta, vai e volta, e é conversador. Cara, o que tu vai esperar dele? Conversa. Tu vai esperar ação? Não, tu vai esperar conversa. E conversa com todas as mulheres. E flertar com todas as mulheres, entendeu? Porque tu não tem como esperar outra coisa dele, a não ser que ele seja na luz. Mas o natural dele é conversar com todas as mulheres. Ele é o mensageiro. Então, tu tem que saber quando tu escolhe um arquétipo para se relacionar, alguém para se relacionar, ou quando tu já tem, o que esperar dele. E, então eu casei com Zeus, estou ferrada que ele vai me trair. Eu casei com Hermes, vai me trair, não sei o quê. Não, nem sempre. Daqui a pouco ele já deu todas as passeadas que ele tinha que dar, e ele disse, agora eu quero casar. Quero ter minha vida, quero ter minha família. Entendeu? Mas tu tem que observar isso, em que fase ele tá, de escolha, como é que não é. Entende? E não adianta tu querer esperar uma coisa de um arquétipo que tu queria outra coisa quando tu casou, ou quando tu começou a te relacionar, porque tu não vai ter. E se tu começar a querer exigir e achar ruim, o que vai acontecer? Tu vai estar exigindo uma coisa que a pessoa não pode te dar, é muito sofrimento, tanto para ti quanto para ele. Não dá. Não dá. Então separa. Porque não tem o que fazer, é arquetípico. Tem coisa que é arquetípico que não tem solução. Ou aceita aquilo e comecem a trabalhar os dois juntos, a tua cura e a cura dele. Né? Então é isso. Se vocês quiserem saber mais, eu vou fazer um curso das deusas. Eu acredito que agosto, setembro. Em outubro, eu vou fazer um curso das deusas, de 3 encontros, para a gente trabalhar cada uma dessas deusas e trazer a cura para cada uma delas. E vou trazer a questão também do relacionamento, porque eu acho que é importante isso. Porque se eu tivesse consciência do que eu escolhi, por exemplo, eu tive 2 relacionamentos, os 2 foi com Hefestos, porque eu sou uma Atena. E a Atena só casa com Hefestos. Por quê? Porque sabe como vai estar lá em casa e não vai incomodar. E vai trabalhar e vai cuidar da vida dele, não vai ficar te atormentando com ciúme, com isso, com aquilo. Não vai te atormentar. Vai ser um homem que vai cuidar da vida dele. Né? Só que tu vai ter que cuidar da vida da família. Porque ele não vai cuidar. Porque ele é fechado na caverna, é o Batman. O arquétipo do Hefestos é o Batman. Ele acontece lá dentro da caverna. Mas ele não vende nada se não tem a Atena que vende os produtos que ele faz, as coisas que ele faz. Ele precisa, é uma simbiose num casal, mas também num profissional. Dá para fazer. Então, cada relacionamento a gente vai ter determinadas coisas. Por exemplo, um relacionamento de Afrodite com Hefestos. Tu vai esperar o quê? Um casamento. Ela casa com Hefestos também. Mas ela vai saber que ele vai ser o cara que vai trabalhar, que vai bancar as coisas dela, que é isso que ela quer, né? Mas ela não pode esperar muito agito, muita emoção, muita beleza desse marido. Muita, né? Se ela quer aventura e emoção, ela casa com Ares. E aí é tiro, porrada e bomba todo dia.
porque é o amor e o ódio, né? É o amor e a guerra. Mas desse casamento em união e os dois na luz, traz a harmonia, a filha harmonia. Ela nasce desse casamento. Então tudo pode acontecer no panteão, dentro dos arquétipos. Tu nunca vai casar com alguém que não está relacionado ao teu mito. Tu nunca vai nem olhar para aquela pessoa, nem se interessar. Aí as pessoas dizem, porque a gente se interessa pelas feridas dos outros. Mas não é pela ferida. É por aquilo que a gente veio trabalhar. A gente veio harmonizar a relação. Ou se tu já está curada na tua relação, aí tu pode escolher qualquer um aqui do teu panteão que vai dar certo. Só que tu vai ter daquela relação algumas coisas que tu não vai ter de outra. Né? Tu não vai ter uma aventura casando com Hefestos jamais. Mas também tu não vai ficar preocupado que ele tá saindo com os homens para beber, que ele sumiu, que ele não veio de noite, que não sei o quê. Né? É outro tipo de coisa que tu vai esperar. Então a gente sempre tem que ver o que a gente quer, o que a gente vai escolher, e aí a gente consegue ter o que a gente quer. Sabe? E tudo bem se amanhã eu mudar de ideia. Porque a Afrodite ensina isso, que tudo bem mudar de ideia. Tá tudo bem, não precisa mudar de 5 em 5 minutos, né? Tipo uma Afrodite na sombra. Mas tá tudo bem mudar de ideia. Tá tudo bem se eu me vestia de azul e agora eu resolvo me vestir só de amarelo. E amanhã eu quero me vestir só de rosa e tá tudo bem. Entendeu? Tu não precisa ser como tu sempre foi. É isso que os arquétipos trazem. E isso traz a nossa luz. Né? Então é isso. Muito obrigada. Obrigada.